Posso sim. É, Senhor, nós te agradecemos por essa reunião, nossa última reunião desse ano, Pai. Te agradecemos por esses momentos que nós passamos nesse semestre, pela nossa jornada, por cada palestrante que esteve aqui, Deus, falando para nós um pouquinho sobre o meio ambiente, como nós, como cristãos, podemos cuidar e nos relacionar com o meio ambiente. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor venha. O Senhor já está presente aqui, então nós queremos aprender com o Senhor através da Anani, que vai falar para nós aqui nessa tarde. Que o Senhor dê capacitação para ela, Deus, que o Senhor abençoe ela, que as palavras dela sejam claras, nós possamos entender e ter uma boa discussão aqui, Deus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Deixa eu compartilhar aqui, então. Tá, vocês estão vendo, né? Isso, agora chegou. Ok. Então, gente, essa, como a gente já percebeu, né, é a última reunião do ano. E aí o que eu pensei da gente fazer é que a gente refletisse um pouco sobre o que a gente viu durante o semestre, né? Afinal, os temas que a gente viu foram bem práticos, assim. E aí o que eu pensei de fazer inicialmente, de uma forma bem rápida, assim, bem superficial até mesmo, é a gente passear um pouquinho sobre os temas que a gente viu no semestre, né? Nas jornadas, nos seminários e tal. E aí a gente pode conversar no final, quem puder ficar ainda, sobre o que a gente aprendeu, o que chamou atenção, coisa assim. Né? E aí, para isso... e obviamente vocês já sabem, né? O tema é o mesmo título do texto que a gente tomou como base, que é O Fim dos Tempos e o Meio Ambiente. Mas antes da gente falar sobre esse texto, eu montei aqui esse diagramazinho, um diagrama, finge que é um diagrama isso, para que a gente pudesse pensar de uma forma visual sobre essas questões aqui, né? Sobre a questão sobre os problemas, as consequências desses problemas e o que nós poderíamos fazer sobre essas ações e tudo mais. Tá? Então, vocês vão ver aqui algumas coisas que inclusive vocês ouviram, né? A gente ouviu em outras palestras, tá? Bem, então é um fato, né, que a gente está vivendo numa crise ambiental sem precedentes. E como a gente ouviu bastante na última jornada, na jornada do núcleo, o nosso planeta não tem suporte para aguentar tudo que a gente tem feito, né, ultimamente. E aí, por conta disso, essa crise é algo sem precedentes. Inclusive, é diferente de tudo aquilo que o próprio planeta já passou, de forma natural, né? Então, a gente pode identificar alguns problemas, como esses daqui, né? Então, por exemplo, a questão dos agrotóxicos, que influencia até mesmo no nosso bem-estar, né? A questão da ação antrópica, que vai meio que minando várias coisas ao seu redor, como, por exemplo, a diversidade, como utilizando os agrotóxicos, né? Isso daí está bem relacionado. E aí essa destruição das coisas pode influenciar a questão das queimadas florestais, né? E aí a questão da queimada florestal levar diretamente ao aquecimento global, né? Já que a gente está falando de gases sendo dispersados na atmosfera e tudo mais. Consequentemente, a gente vai ter extinção, né? Como a gente viu em algumas reuniões, e tudo isso levando a um desequilíbrio do meio, né? E aí, como cristãos, a pergunta é como nós devemos lidar, ou como nós estamos lidando com a criação, né? Porque a forma que nós estamos lidando com a criação representa uma das nossas
responsabilidades como mordomos, né, como administradores, como mantenedores desse ambiente, né? E aí eu peguei essa frase, vocês também vão ver muitas frases que eu peguei de outras reuniões, porque eu achei interessante a gente fazer essa espécie de revisão. E aí eu peguei essa frase lá do Instagram da BC2, que fala assim: a igreja não deve se tornar insípida diante da crise atual. Nós devemos unir a nossa pregação da palavra de Deus com a prática de boas obras. Afinal, o cuidado da criação de Deus é uma obra urgente. Né? E aí, eu até coloquei essa imagem aqui de várias formiguinhas trabalhando juntas, porque a ideia, a questão principal não é que eu vou salvar o mundo sozinho, né? Mas a questão é que o trabalho geral é feito por pequenas mudanças, né? E, por exemplo, como as formiguinhas aqui, ela sozinha, na verdade, uma formiguinha sozinha não faz muita diferença. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês, quando eu estava escrevendo estava fazendo esse slide, eu lembrei de formigas de correição. Eu não sei se vocês conhecem essas formigas, mas elas basicamente fazem uma espécie de corredor no meio da floresta e elas vão levando tudo que vem pela frente. Não importa o tamanho, o peso, elas vão levando. Inclusive, é até engraçado, porque tem muitos passarinhos que se aproveitam disso, né? E aí seguem o corredor lá das formigas, a correição, para pegar comida para eles também. Mas aí, não foque no passarinho, né? Foque na formiga. A ideia é que várias formigas trabalhando juntas fazem uma diferença para o formigueiro, né? Então, isso na prática, no nosso tema aqui, seria pequenas mudanças na nossa própria rotina, né? Falando acerca de, sei lá, eu vou jogar lixo no chão. E é só eu que estou jogando lixo no chão. Mas se 1 milhão de pessoas pensar como você, vai ser 1 milhão de lixo jogado no chão, né? Então, pequenas coisas que vão mudando. A Esther, por exemplo, trouxe vários exemplos durante a palestra dela na nossa última jornada. E aí eu trouxe alguns aqui, como, por exemplo, a forma que a gente trata o nosso lixo, né? Questão de reciclagem, questão de compostagem, como ela explicou bem legal lá. Além disso, a questão do consumo consciente, né? Não só de alimentos, mas também de objetos, de roupas e etc. Tudo aquilo que a gente costuma consumir. Algo que eu achei bem interessante é o consumo de produtos locais também, né? Que influencia diretamente em várias outras coisas, como o uso de agrotóxicos, como a derrubada de partes da floresta para que possa plantar, né, outras coisas por grandes empresas e por aí vai. Né? Mas também, durante esse semestre, a gente viu algumas outras questões, como, por exemplo, a questão das matrizes de energia renovável, que é algo bem interessante, que influencia diretamente na manutenção, na conservação do meio ambiente, né? Mas que é algo mais para o âmbito governamental, né? Só que apesar disso, a gente ainda tem um dever, a gente ainda pode fazer alguma diferença também em relação à energia, como a economia, como a reciclagem dela, né? Então, a ideia é que a gente encontre formas que nós possamos combinar com as consequências que o progresso científico, com o progresso, sei lá, da sociedade tem, né? E isso através do cuidado. E é basicamente aí que entra o nosso dever como administradores, como mordomos da criação. Tá, eu pensei que Foi tinha só para chamar atenção. para entrar. Foi só para chamar atenção para pedir para gravar, porque tá caindo na internet do coleguinha, etc e tal. Tá. Deixa eu colocar aqui então. E tu conseguiu gravar alguma coisa? Tá. Tá bom. Tá, então eu vou botar aqui agora. Tá.
Certo. Tá, e aí a questão é aí mais ou menos que entra então o nosso dever como mordomos, como mantenedores, como aqueles que prezam e cuidam do ambiente à sua volta, né? Mas, ok, a gente vai focar agora na crise. Uma das coisas que o Tiago, inclusive, citou na última jornada diz respeito às formas negativas que se lidam com ela. E eu achei isso tão interessante que eu resolvi colocar aqui também para que a gente possa conversar depois, né? Porque isso é muito prático, assim, a gente consegue lembrar do vizinho que lida com certa forma, ainda mais nessa pandemia, né? Então, basicamente, a gente teria essas 4 formas negativas de lidar com os problemas ambientais. No caso aqui, né, o nosso foco é nos problemas ambientais. E aí o primeiro poderia ser, então, o fatalismo, né, que é esperar acontecer algo ruim, porque Deus já tinha planejado assim, então eu não vou me meter, porque a vontade de Deus é soberana e fica por isso. Tem também o negacionismo, que eu nem precisaria explicar, porque, né, enfim, a gente já está lidando bastante com isso também, mas basicamente é uma visão que rejeita a própria realidade, como o Tiago bem falou. E isso acontece muitas vezes em prol da sua própria opinião, né? A sua opinião é essa, baseada no que você acha, e fica por isso, e você não quer acreditar na realidade, pronto. O ceticismo, que além de não acreditar, ele ainda duvida sobre tudo, precisa de 50 provas de que aquilo é aquilo. E o alarmismo, que eu achei muito interessante, porque é algo que a gente vê em muitas pessoas, né? Que é o fato de, não tenho mais esperança, desesperei completo e é isto, né? Não tem jeito, acabou, boa sorte. E o que é interessante nisso é que nesse ponto entra a questão da ansiedade climática. E eu achei isso muito legal, me entendam, né, o conceito, porque a gente vê isso em muita gente, que inclusive é famosa, né? E a gente vê isso, por exemplo, em alguns ativistas aí que são bem famosos e que levam outras pessoas a ter essa ansiedade de tá tudo perdido, não tem mais esperança. E isso é interessante, porque, como o Tiago também falou, vou ficar citando o Tiago direto aqui nesse slide, porque eu baseei tudo na palestra dele. Mas, como ele falou, a forma que nós enxergamos o mundo é o que determina a nossa ação para com ele. Né? Isso daí é uma boa introdução para o que a gente vai falar do texto. Inclusive, ele colocou essa frase, que é também bem interessante: a ecologia humana é profundamente condicionada pelas crenças sobre nossa natureza e nosso destino, isto é, pela religião, que é uma frase do Ellen White. E aí, basicamente, quando nós entendemos quem nós somos e a nossa responsabilidade para com o meio, nós entendemos a esperança que vem da reconciliação através da pessoa com Cristo, da pessoa de Cristo, aliás, como a Esther também falou na sua palestra, tá? Certo. No texto que a gente está tendo como base para esse tema, ele fala assim, deixa eu passar aqui o slide, ele fala basicamente isso daqui, ó. Uma visão de mundo, que no caso é uma ontologia, no qual o espírito é separado da matéria, e uma visão de humanos, que é uma antropologia, no qual a alma é separada do corpo. Então, basicamente, quando tudo é separado, né, quando a ideia da visão, quando você enxerga que tudo vai ser separado, como o primeiro, em cada caso, mais valioso do que o último, facilmente conduz a uma visão do futuro, que é uma escatologia, no qual não tem razão para se preocupar com a Terra. Escatologia molda a ética. E isso é uma frase que a gente vai ver bastante, porque é a essência, né, de como você lida com as questões do presente, baseado com o que você enxerga do futuro. O Guilherme de Carvalho falou bastante sobre isso no seminário de ecoteologia, que a BC2 organizou também,
durante a palestra dele sobre a esperança do cristão e a conservação ambiental. E aí uma das frases que ele destacou lá foi essa daqui, ó. É uma das frases uma frase do N.T. Wright, que diz que algumas pessoas na igreja diziam que não adiantava se preocupar com as árvores, as chuvas ácidas, a poluição dos rios, dos lagos e das águas, ou com a mudança climática em relação à época do plantio e da colheita, porque Jesus estava voltando logo e o Armagedon destruiria o mundo presente. Além de não adiantar se preocupar com o estado do ecossistema, isso não era algo espiritual, mas uma forma de mundanismo que distraía as pessoas da verdadeira missão do Evangelho, que era a salvação e o sustento das almas para uma eternidade espiritual. Isso é muito forte, né? Porque é exatamente essa visão, a visão de se preocupar somente com a salvação e não com todo o resto, porque todo o resto vai ser destruído em um futuro breve. Essa visão do fim dos tempos, como o autor do texto diz, é a mesma que ele cita no texto sobre o que o coautor da série de livros deixados para trás prega. Ele diz basicamente que eu acredito que o tipo de coisa que eu estou escrevendo sobre, que seria todos os cristãos salvos, mortos e vivos arrebatados para o céu, e aqueles com fé fraca deixados para trás para lutar com o anticristo. E além disso, os 7 anos de tribulação de pragas que devastaram a terra, ele acredita que tudo isso vai acontecer algum dia, né? Então, é essa visão que muitos têm. Só que, por que os cristãos não são motivados a manter a terra? E aí a gente entra no texto, né? O Steven, que é o autor do texto base, que eu não sei se tem alguém aqui que ainda não leu, mas está lá no site da BC2 traduzido. O Steven, ele cita um historiador chamado Roderick Nash, e esse historiador escreveu no seu livro chamado Os Direitos da Natureza, uma história de ética ambiental, ele escreveu assim: as aspirações cristãs estão fixadas no céu, que é o seu suposto lugar de origem e que eles esperam do seu descanso final também. A Terra não era mãe, mas uma espécie de casa intermediária de provação e da qual alguém foi libertado da morte. De fato, os cristãos esperam que a Terra não existirá por muito tempo. Um vingativo Deus os destruiria e toda a natureza não redimida, com inundações, ou com seca, ou com incêndios. Obviamente, essa escatologia era uma base pobre para argumentar a favor da ética ambiental em qualquer aspecto. Por que cuidar de algo que você espera desaparecer? De acordo com Steven, de novo, né, com o autor do texto, essa é uma visão que muitos cristãos têm do futuro e por isso eles não se sentem motivados a cuidar da sua casa terrena. Né? Então, basicamente, a gente vê como o futuro do mundo afeta ou não afeta o presente, né? Que é aquela questão que eu falei anteriormente, da escatologia moldando a ética. Para os críticos do cristianismo, essa forma do cristão lidar com a ecologia significa uma escatologia escapista. Né? Ele vai escapar daquilo do futuro porque ele sabe que ele não vai estar aqui mais. E isso tudo vai levar a uma ética, a vários comportamentos de negligência e de exploração. Então, eu não preciso cuidar disso, eu posso explorar isso, eu posso fazer o que eu quiser com isso, porque em breve isso vai desaparecer e eu não vou estar aqui, então tá tudo bem, né? Mas, o que a Bíblia realmente nos diz? Daí eu coloquei aqui os 5 pontos que a gente vê lá no texto. Qual que seria a visão bíblica do bom futuro de Deus? Será que é uma escatologia será que se a gente tivesse uma escatologia que reafirmasse que a Terra não vai ser destruída, o nosso comportamento seria modificado? E aí isso remodelaria, né? Traria novas ações diferentes para o presente? Quando o Steven escreveu esse texto, ele se baseou em Apocalipse 21, do 1 até ao versículo 27,
e do capítulo 22, do 1 ao 7. Eu não coloquei o texto aqui, mas aí pode ser lido depois, né? O primeiro ponto que ele destaca é que, no bom futuro de Deus, o bom futuro de Deus é terreno e terrestre. Então, esse bom futuro inclui um novo céu e uma nova terra, só que o novo, indo lá para a origem da palavra, o novo não tem conotação de novo, de nunca existiu e é uma coisa nova, zerada, indo do zero. Né? Na verdade, é uma questão nova em qualidade, em contraste a algo antigo. Algo que era antigo e foi renovado. Né? Nesse sentido aqui, ele significa exatamente isso, algo renovado, que é reavivado, que é recuperado. Daí ele coloca esse texto aqui, que é do Eugene Boring, que é um estudioso do Novo Testamento, e que diz assim: mesmo que a primeira terra e o primeiro céu tenham passado, a cena continua muito como uma cena desse mundo. Isso é uma afirmação do significado desse mundo e sua história. Mesmo depois de um novo céu e uma nova terra chegar, Deus não desperdiça o cosmos e começa um novo. Ele renova um antigo e o traz à realização. Deus não faz todas as coisas novas, mas, na verdade, todas as coisas são renovadas. O segundo ponto que ele coloca é que, no bom futuro de Deus, Ele mesmo irá habitar conosco e todas as nossas criaturas parentes, né? Ele fala assim, que algo semelhante ao que está escrito em João 1,14 e Ezequiel 37, 27, que pode ser lido depois também, o texto declara que, esses textos, né, ele declara que a casa de Deus está entre os humanos e que Deus vai acampar entre nós. E é mais ou menos o que fala em Apocalipse 21, 3, que enfatiza que o próprio Deus vai estar conosco e que nós seremos o seu povo. E aí eu coloquei o texto aqui porque é bem claro, né? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Certo. O terceiro ponto, no bom futuro de Deus, a separação entre céus e terra é superada. Os atuais reinos distintos, que são céus e a terra, né, estão no futuro trançados juntos e são unidos por iniciativa de Deus. Então, não é algo que vai chegar por algum progresso humano, alguma questão, alguma conquista tecnológica, não é realidade de nada disso. Mas é Deus quem vai iniciar a redenção. Nas palavras dos historiadores Justo e Catherine Gonzalez, eu coloquei só a Catherine aqui, mas tem também alguém que eu acredito que seja o marido dela, diz assim: não haverá mais uma grande separação entre o céu e a terra. Não é muito que os gemidos serão levados para o céu, mas sim que Deus virá até nós e fará parte da Nova Jerusalém. Na encarnação de Cristo, Deus veio entre os seres humanos como um deles, mas ainda é uma versão escondida. Agora, nessa nova criação, Deus não estará escondido, mas virá entre uma humanidade redimida de uma forma direta e não mediada. O quarto ponto é esse: no bom futuro de Deus, o mal e as suas consequências não existem mais. E aí ele cita 7 elementos da antiga ordem que não vão existir mais. No caso, o mar, que é um símbolo do caos primitivo, da morada da besta. A própria morte não vai existir mais. O luto, o choro, a dor não vai mais existir. Não vai mais ter pai enterrando filho. Não vai ter doenças matando as pessoas que são novas e que são velhas também. Não vai mais ter criança nascendo morta. Tudo que estava debaixo da maldição de Deus não vai mais existir. A maldição de Deus vai ser anulada, vai ser revogada. E por último, não haverá mais noite, porque o reino do engano vai ser banido. Então, basicamente, o que nós temos aqui é uma visão extremamente rica em esperança e em paz, que vai
automaticamente nos leva para o último ponto, que é que nós vamos habitar numa cidade muito incomum, né? Que além de todas as outras coisas que a gente leu até agora, que essa cidade também não vai ter templo, não vai ter um lugar separado, porque o próprio Deus vai ser o templo. Uma pessoa vai substituir um edifício, né? E aí nessa cidade nada vai ser profana, nada vai ser não sagrado, tudo vai ser sagrado, tudo vai estar a serviço de Deus. O George Cade falou assim, dessa visão do João, diz assim: o paraíso de João não é o nirvana que nega o mundo, no qual o homem pode escapar de incuráveis doenças da existência terrestre, mas na verdade é o selo da afirmação da bondade da criação de Deus. O tesouro que os homens encontram acumulado nos céus acaba sendo os tesouros e as riquezas das nações. O melhor que eles conheceram e amaram na terra, redimidos de todas as imperfeições e transfigurados pelo esplendor de Deus. Em lugar algum do Novo Testamento, nós encontramos uma declaração mais eloquente do que esta do escopo da obra redentora de Deus. Esses últimos capítulos do Apocalipse nos mostram que nos sinalizam com uma visão terrena de vida que vai ser tornada boa, vai ser íntegra, vai ser correta, né? Céus e terras vão ser renovados, Deus vai habitar conosco, o mal não vai mais existir. E aí o texto coloca essa citação aqui do N.T. Wright again já, desculpa gente, de novo, que diz assim, que ele resume, né, o que a gente vê em Apocalipse 21, 22. Ele diz assim: percebemos imediatamente como isso é drasticamente diferente para todos aqueles pretensos cenários cristãos em que o fim da história é o cristão indo para o céu com uma alma nua e sem adornos, para encontrar o seu Criador com medo e tremor. Como está escrito em Filipenses 3, não somos nós que vamos para o céu, mas é o céu que virá à terra. Na verdade, é a própria igreja, Jerusalém celestial, que vai descer à terra. Essa é a rejeição final de todos os tipos de gnosticismo, de todas as cosmovisões que veem o objetivo final como a separação do mundo de Deus, do físico, do espiritual, da terra, dos céus. É a resposta final à oração do Senhor, que o reino de Deus virá e que será feito na terra como no céu. Certo? Então, para resumir, para fechar isso daqui, a Bíblia não ensina uma escatologia escapista, que a gente vai fugir da terra e ela vai ser destruída e que, sabe, tudo vai ser criado novamente, né? Mas sim uma escatologia afirmativa, que nós iremos permanecer aqui e que tudo vai ser renovado, né? E aí, mais uma vez, a escatologia vai moldar a ética. E como o Steven fala, uma escatologia verdadeiramente bíblica da criação renovada deveria nos inspirar a tornarmos mordomos da terra, né? Então, mais do que isso, cada visão do futuro, cada escatologia deveria nos motivar a nos tornar pessoas que incorporam virtudes ecológicas como a justiça, o amor, a coragem e a esperança, certo? E aí eu vou terminar essa apresentação bem rapidinha com a mesma frase que o Steven terminou o texto, porque é uma citação bem forte, assim, que é do Wendell Berry, que diz assim: o ensinamento ecológico da Bíblia é simplesmente inevitável. Deus fez o mundo porque ele quis fazer. Ele acha o mundo bom e ele o ama. É o seu mundo. Ele nunca abriu mão do título. E ele nunca revogou as condições, tendo sobre o seu dom para nós do uso dele, dando o seu dom para nós do uso dele, que nos obriga a ter um excelente cuidado dele. Se Deus ama o mundo, então como pode qualquer pessoa de fé ser desculpada por não amá-la ou justificada em destruí-la? E é isso, gente. Uma frase fortíssima para terminar. Muito bom. Muito bom. Eu acho isso maravilhoso, assim, como que a gente pode ter essa esperança, né?
E como que a gente tendo uma escatologia realmente bem orientada e teologicamente robusta e correta, muda todo o foco. Tudo. Muda tudo. E o negócio que eu fico realmente impressionado é como que a gente tem perspectivas escatológicas realmente tão equivocadas, né? Assim, de interpretações que confundem muitas coisas e que seguiram linhas que acabaram resultando em muito disso, né? Muito de destruição do meio ambiente e esse fatalismo e de deixa Deus, tudo vai ser queimado no final e vai acabar com tudo e Deus vai fazer tudo de novo, né? É quase que essa expectativa de uma nova criação seja uma nova criação nos moldes da primeira criação, que é ex nihilo, né? Tipo, é do nada. E a nova criação não é ex nihilo, né? A nova criação é outro tipo de criação, é um renovo. Eu acho que é isso que muita gente acho que não entende. Ou não, a gente falta, né? Porque se a gente tá esperando que Deus faça novas todas as coisas, ou crie, tem uma nova criação, parece que vai tudo desaparecer e vai fazer tudo de novo. E eu gosto muito quando o N.T. Wright ele traz esses temas assim de escatológicos, que ele muita gente eu tenho visto falando sobre isso, que o N.T. Wright ele fala muitas vezes o óbvio, mas de formas que a gente não percebeu ainda, ou que muita gente ainda não se deu conta que realmente é assim, né? E essa perspectiva é uma delas, de que a gente vai para o céu. Não, é o céu que vai vir para cá, né? É Cristo que desce. A Terra continua. A Terra vai ser renovada, mas a gente continua na Terra, a gente vai viver na Terra. E quando a gente muda essa perspectiva, muda essa chave, a gente olha para as coisas de outra forma, porque as coisas vão ser renovadas, mas isso não tira a nossa responsabilidade de cuidar do que existe hoje, de já fazer o reino de Deus presente hoje, né? E aí a gente tem uma esperança renovada também por causa disso. A Eduarda está se recuperando ali, não sei de que, coitado. Era da última frase. Da última frase, eu também achei fortíssimo. Esse Wendell Berry, ele é um cara sui generis, assim, um cara incrível. Ele é um americano, ele é fazendeiro, ele vive numa fazenda nos Estados Unidos. O cara tem uma formação incrível, assim, mas ele não é mais... Ele é mais escritor. Eu acho que ele chegou a ensinar literatura na universidade, mas depois ele se aposentou e hoje ele vive de escrever os livros dele. E ele é um cristão sui generis também, assim. Ele é um cara que acho que ele não se encaixa muito em nenhuma tradição. Na verdade, eu não sei o quanto ele se afirma como cristão, sabe? Eu nunca vi algo tão específico dele falando, tipo, eu sou um cristão evangélico. Acho que ele não se enquadra nisso, mas eu não sei exatamente que tipo de confissão que ele faz, né, sobre Deus. Mas ele incorpora muitos valores cristãos, princípios cristãos, e ele conhece muito a fé cristã, né? Ele é muito letrado nisso. E ele faz críticas muito fortes ao estilo de vida consumista norte-americano, principalmente, né, mas global. E ele, sim, ele faz críticas ao sistema econômico, ele faz críticas ao sistema capitalista, mas ele também não é um comunista, ele é outra coisa, sabe? Ele é outra coisa, ele não vai para o campo da política. Ele não vai para o campo da política, ele não faz críticas políticas necessariamente, ele faz críticas mais a sistemas. E como que nós, como humanidade, seguimos caminhos que deturpam o planeta e estragam, né, o que a gente está vivendo ao nosso redor. E ele recupera, justamente por causa da base que ele tem da fé cristã, ele recupera isso, como que a fé cristã oferece recursos muito importantes para a gente construir a nossa vida diante desse planeta, né? A nossa relação com o meio ambiente e tudo. E é muito interessante, porque ele vive uma vida assim, na fazenda, ele derruba as árvores dele que precisa para poder fazer a lenha dele, ele cultiva o que precisa, ele estimula a economia local da cidadezinha perto de onde ele vive. Ele sempre trabalha em cima dessas coisas, sabe? Sempre questão de comunidades, de comunidades locais, economias locais, e sem ter essa perspectiva sempre
globalizada, sabe? De a gente estar vivendo como um planeta interligado, mas que na verdade não está interligado, né? Então ele fala, não, vamos prezar as comunidades locais, vamos prezar a economia local, os modos de consumo menores, mas também em escala local, regional. O que a gente pode fazer? E não se render facilmente a essa loucura que a gente vive de consumismo e de um sistema que engloba a gente, né? Eu acho que a nossa grande luta é isso, a gente vê isso tudo sendo falado, a gente vê, e foi muito bom a gente trabalhar tudo isso esse semestre, né? Mas aí quando a gente se vê no mundo, dentro desse sistema, é que é o nosso grande desafio, né? Como que a gente enfrenta um sistema onde as coisas estão ordenadas para que a gente tenha uma vida minimamente confortável do jeito que as coisas são. Né? Como que a gente vai viver de outra forma, se as coisas são organizadas ao nosso redor para que a gente viva do jeito que a gente vive hoje? Então, realmente, mudar esses paradigmas, mudar a perspectiva e mudar as nossas atitudes é um desafio, sim. E é difícil no nível que exige conversão, assim, né, radical, às vezes. Mas é algo que a gente vai buscando aos poucos. E aí o exemplo da formiga é excelente, né? O exemplo da formiga é que a gente entende que são trabalhos pequenos, aos poucos, e que a gente vai construindo. Isso é muito bom. O Matheus queria viver na fazenda. Cara, eu não sei se eu queria viver na fazenda em si, porque trabalho de fazenda é esgotante, é pesado. Mas eu queria viver numa comunidade mais leve também, sabe? Mais simples. E te visitar na fazenda. Eu tenho vontade. A gente tem um sítio. Eu vou pra lá, eu me sinto muito bem. Às vezes eu tenho vontade de morar lá, produzir alguma coisa na horta e trazer pra vender na cidade, alguma coisa assim. Eu sempre tive esse pensamento. Mas eu sei que é difícil, realmente. A Nani, que é bióloga, ela vai me entender totalmente aqui. Quando a gente vai passar uma semana assim em campo, você sai da cidade e você fica em função de trabalho de campo, isso assim revigora a gente para 6 meses de trabalho dentro do laboratório. É uma coisa assim incrível, incrível. Como que estar em contato com a natureza e se desligar do mundo, da loucura do mundo, assim, né, e ficar por conta de fazer o que você precisa fazer ali, revigora a gente. Mas aí eu tô falando isso porque essa semana eu vi alguém postando um trabalho muito legal. Eu não sei se o trabalho é recente ou se é a pessoa que postou agora, mas o trabalho é antigo. Que eles estudaram os compostos químicos que plantas liberam em ambientes naturais, assim, e como que eles conseguiram identificar alguns compostos que têm efeitos neurológicos, assim, de como que eles estimulam a produção de sei lá, endorfina, e, enfim, algum desses hormônios que trazem sensação de prazer e de descanso. Que legal. Então, como que esse cheiro de mata, cheiro de floresta, que é uma das coisas que eu mais amo na vida, como que quimicamente isso faz bem pra gente? Eu fiquei chocado. Caramba, isso é maravilhoso. Ou seja, né, a gente se sente melhor quando a gente está fora da poluição, é óbvio. Assim, coisas que parecem ser meio óbvias, mas existe um fundamento químico para isso. Sim, sim. Não é só psicológico, né? Existe um fundamento químico para por que é assim. E aí a gente vê como que a criação é mais incrível ainda, né? Cada coisa que a gente descobre, a gente vê como que a criação, ou como que o equilíbrio ecológico é algo que saiu da mente de Deus. Muito bem pensada, né? Uhum. Eu penso muito nisso, como que o equilíbrio ecológico saiu da mente de Deus. E tudo que a gente faz por causa da queda, do nosso pecado, né, é para fugir desse equilíbrio. E como que a redenção volta para o equilíbrio. Uhum. Isso é maravilhoso demais.